Você já ouviu falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Hã? Já ouvi falar. A gente vê na TV, né? Reportagem. Pelo pouco que sei, é geralmente em relação às crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Olha, eu acho que agora, no momento, tá meio até banalizado, assim, né? Acho que as crianças estão sendo diagnosticadas sem medida, até. Acho que está sendo usado... deixou de virar uma patologia, né? Um transtorno, uma coisa a ser vista pela saúde mental e está sendo utilizado quase como se fosse normal entre as crianças. Eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção diagnosticado pelo meu psiquiatra. Não grava, sai da aula, sabe tudo ali na hora. Aí no outro dia a professora pergunta a mesma coisa, já não sabe mais. No meu prédio tem um menino de 5 anos que tem. E até hoje é uma dificuldade maior, eu tenho o dobro de dificuldade para aprender mais que os outros, assim, eu tenho que me esforçar muito mais por causa do meu déficit. Então, acho que é um assunto bem delicado que tem que ser visto por profissionais da área, né? Eu observo que algumas pessoas não conseguem se concentrar muito na conversa. Eu acho que o homem, ele é mais afetado com isso. Eu acho que a mulher, mesmo ela sendo desfocada, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Homens e mulheres já são biologicamente diferentes. Todas as pessoas são diferentes, cada caso é um caso. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio psiquiátrico que afeta cerca de 6,2% de pessoas no mundo, de acordo com um artigo fornecido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Um estudo feito em 2015 revelou que cerca de 250 mil crianças e jovens brasileiras não sabem que possuem a doença. Os principais sintomas do transtorno são hiperatividade, desatenção e impulsividade. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com Amanda Staldoni Almeida, que dedicou a sua vida acadêmica ao desenvolvimento de uma pesquisa sobre as diferenças comportamentais e neuroquímicas do TDAH em ambos os sexos. A sua pesquisa foi premiada no Salão de Iniciação Científica da URGS de 2017. Então, Amanda, primeiro, muito obrigada por ter se disposto a participar do Pesquisa em Pauta. Eu que agradeço o convite. Então, de onde surgiu o interesse em realizar essa pesquisa? Na verdade, esse é um trabalho que ele é incluído dentro de um projeto grande do grupo, onde todo mundo participa, todas as pessoas do laboratório, elas se envolvem com esse grande projeto, que é analisar possíveis alterações comportamentais, neuroquímicas durante o desenvolvimento em um modelo animal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com ênfase nas diferenças entre os sexos. Por quê? Porque o TDAH, como muita gente sabe, é um transtorno do desenvolvimento bastante comum, que afeta cerca de 3,4% das crianças e adolescentes do mundo. E a sua sintomatologia clássica, que é a hiperatividade, impulsividade, desatenção, ela sofre uma grande influência do gênero do paciente, porque as meninas apresentam um subtipo que prevalece a desatenção, enquanto que nos meninos é mais evidente aquela hiperatividade e impulsividade. Então, pensando nisso, nós resolvemos investigar em um modelo animal se é possível já identificar alterações em estágios bastante precoces da vida dos animais e se essas alterações entre os sexos, no caso dos machos e fêmeas, já é possível também serem visualizadas. Quais eram os principais objetivos que tu e o grupo de pesquisa pretendiam alcançar com essa pesquisa? Bom, eu falei anteriormente que era verificar nesse modelo animal se era possível identificar diferenças entre os sexos, que é comum, então, nas crianças com TDAH. E nós também realizamos uma pesquisa em proteínas importantes do desenvolvimento encefálico dos animais, para ver se talvez elas estejam envolvidas na patologia, que no caso foram a proteína Sonic Red Rod e a proteína associada ao crescimento 43, que são proteínas importantes, então, desde o desenvolvimento lá intrauterino dos animais e também nos humanos, elas também são presentes nos humanos, e também são importantes na remodelação, toda a plasticidade sináptica do encéfalo. Então, nós também queríamos analisar parâmetros do desenvolvimento desses animais
e quais são as suas alterações no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Como ela foi realizada do ponto de vista metodológico? Bom, então nós utilizamos como modelo animal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a linhagem de ratos espontaneamente hipertensos, que do inglês são a sigla SHR, como eles são mais conhecidos. Como linhagem controle, nós utilizamos os Wistar-Kyoto, porque os SHR eles derivaram do Wistar-Kyoto. Então, utilizamos animais machos e fêmeas, SHR Wistar-Kyoto, na idade de 8 dias pós-natais e 22 dias pós-natais. Por quê? Porque essa é uma faixa etária bem precoce da vida dos animais, que corresponde bem à infância deles, que é quando o TDAH mais manifesta os seus sintomas. No 8º dia pós-natal, nós realizamos o teste de preferência pelo odor materno, que ele analisa, então, a aprendizagem via olfato e também, principalmente, o vínculo que existe entre a mãe e a prole, a mãe e os filhotes, que é essencial para o desenvolvimento tanto dos roedores, como também o desenvolvimento dos humanos. E no 22º dia pós-natal, nós analisamos a memória de reconhecimento desses animais, através do teste de reconhecimento pelo objeto novo. Nós também realizamos a análise do imunoconteúdo das proteínas Sonic Hedgehog e GAP43 e também, ao final, nós realizamos uma investigação mais a nível neuronal, axonal, através da cultura primária dos neurônios corticais dessas duas linhagens. E nós também avaliamos, por imunohistoquímica, a proteína tau, que já é bem conhecida em outras desordens psiquiátricas. E foi que nós vimos, então, que na proteína tau ocorre uma diminuição da imunorreatividade nos animais modelo TDAH. E o que isso quer dizer? A proteína tau está bem envolvida ali na estabilização e na proliferação dos microtúbulos e dos neuritos. Então, uma menor expressão ou menor presença dessa proteína poderia indicar algum déficit na funcionalidade dessas células, o que também corrobora com os estudos da literatura que mostra que os pacientes com TDAH realmente têm um atraso, um déficit na maturação cortical. E nos nossos testes comportamentais, nós vimos que as fêmeas SHR, tanto na aprendizagem via olfato lá no teste de preferência pelo odor materno, quanto no teste que avalia a memória de reconhecimento, as fêmeas apresentaram um prejuízo cognitivo comparado com os machos. Então, nós podemos ver que foi possível identificar, sim, alterações no modelo animal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e diferenças entre os sexos dos animais. As fêmeas apresentaram um prejuízo nessas duas tarefas, mas os machos não apresentaram. Mas já foi determinado por algum outro estudo por que existe essa diferença entre os sexos? Mais estudos são necessários, mas a gente pensa, a gente acha que pode ser devido porque já ocorre normalmente uma diferença na maturação encefálica entre os meninos e as meninas. Ela já ocorre de forma diferente e isso também ocorre no TDAH. Por exemplo, assim, o pico de crescimento do lobo temporal do cérebro ocorre em torno dos 11 anos nos meninos, mas nas meninas ocorre na faixa dos 10 anos. Então, essa diferença na maturação encefálica entre os sexos já é bem vista nos estudos de neuroimagem, na literatura, e nós pensamos que talvez seja por isso que ocorre essa diferença, mas ainda mais estudos são necessários. Como é que tu já citou esse teste da preferência pelo odor materno? Como é que ele funciona exatamente, mais detalhadamente? Por que ele é importante nesse processo? Na verdade, ele é um teste bem simples, que não requer muitos instrumentos sofisticados. A gente utiliza uma caixa de moradia dos animais, aquela caixa plástica, onde eles estão. A gente esvazia ela e coloca a maravalha, que é aquela a ferragem que fica junto com os ratos ali. Em um lado da caixa a gente bota a maravalha limpa, que os filhotes nunca entraram em contato. E no outro lado da caixa, separada por um vãozinho, a gente coloca a maravalha da caixa de moradia, que é aquela maravalha suja da mãe, que eles conhecem o odor daquela maravalha. Colocar o filhotinho de 8 dias no meio dessas duas áreas, cronometrar por 1 minuto qual é o lado que ele tem preferência, se ele prefere sentir o odor da maravalha limpa ou se ele prefere sentir aquela maravilha que ele já conhece, que tem o cheirinho da mãe. São realizados 5 vezes, essa etapa de 1 minuto, se ele prefere ou não as maravilhas, é realizado 5 vezes consecutivas com o mesmo animal. Ele vai e volta da caixa 5 vezes.
E assim a gente estabelece se o vínculo entre a mãe e a prole está adequado. Porque com 8 dias de vida, o animal ele nem abriu os olhos ainda. Então, é essencial para a sobrevivência dele que ele saiba aonde está a mãe dele, porque é através dela que ele consegue se alimentar, que ele se localiza no espaço. Estudos já viram que é muito importante que esse vínculo esteja adequado, esteja intacto para que o seu desenvolvimento seja bom no futuro. Mas então foi determinado algum tipo de anomalia entre os que apresentaram o TDAH? Sim, o que acontece? O esperado nesse teste é que os animais sempre prefiram a maravilha que eles conhecem o odor, que é a maravilha da caixa de moradia. O que se viu foi que os machos SHR, que são do modelo do transtorno, eles não apresentaram nenhuma alteração, eles preferiram mesmo a maravilha que eles conhecem. Mas as fêmeas não, as fêmeas elas não tiveram nenhuma preferência. Depois das levas, tanto a maravilha limpa quanto a maravilha que elas já conheciam não exercia nenhum vínculo, nenhuma ligação com elas. Interessante. Então, depois de toda essa pesquisa, todo esse trabalho, quais foram as principais conclusões que tu e o grupo tiraram assim dela? Primeiro que esses eram 2 comportamentos, e essas proteínas também analisadas, não eram realizadas rotineiramente no laboratório. Tudo foi padronizado, então, primeiramente, o que nós vimos que foi possível analisar o comportamento de animais bem novinhos, então foi possível fazer um teste comportamental com eles. Normalmente a literatura sempre realiza testes comportamentais com animais depois de desmame, lá com 20 e poucos dias de idade, ou normalmente com adultos, né? Então, primeiro, foi possível realizar uma avaliação comportamental desses animais bem jovens. E, principalmente, foi possível identificar alterações ou diferenças entre os sexos desses animais que também é visto nos pacientes com TDAH. Essa foi a nossa maior observação, digamos assim, e que corroborou então com a literatura que mostra essa diferença entre os sexos nos pacientes com esse transtorno. Além disso, a gente pôde identificar proteínas importantes no desenvolvimento que estão alteradas no modelo animal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque a proteína associada ao crescimento 43 no córtex pré-frontal mostrou estar elevado o seu imunoconteúdo em ambos os sexos dos animais SHR comparados com os controle. E o que isso pode dizer? Que quando ocorre uma maior produção ou expressão dessa proteína, pode ser que ocorra algum tipo de déficit. Estudos já viram que ocorre déficits nas formações das sinapses ou nas conexões neurais. E já se viu na literatura que realmente os pacientes com TDAH, eles apresentam déficits nas conexões neurais no córtex pré-frontal. Então, além das diferenças entre os sexos, nós também podemos identificar proteínas envolvidas nessa patologia. Então, o nosso maior achado foi essas descobertas e que poderiam, então, contribuir para o melhor entendimento das bases neurobiológicas do TDAH, visto que esse é um transtorno que ele tem várias fontes, ou ele é multifatorial, tanto influências genéticas como influências ambientais também participam do desenvolvimento desse transtorno. Então foi isso, nossa principal observação. Então, a última pergunta, como os resultados da pesquisa, esses que tu acabou de relatar, podem se aplicar a futuros estudos e mesmo aos seres humanos? Esses achados, eles contribuem para um melhor entendimento das bases neurobiológicas do TDAH, compreender melhor como é que esse transtorno funciona. Assim, compreendendo melhor como esse transtorno funciona, é possível desenvolver, por exemplo, novos fármacos para esse transtorno, visto que a Ritalina, né, o metilfenidato, ele é o medicamento de primeira escolha para os pacientes com TDAH. Entretanto, 30% desses pacientes não correspondem bem a esse tratamento, além de todos os seus efeitos adversos que o metilfenidato traz, que principalmente são perda de apetite, transtornos do sono, e isso para a criança é bem importante, né? Então, entendendo melhor como funciona, como se dá esse transtorno, é possível, então, trazer novos conhecimentos e desenvolver novos medicamentos, talvez,
para os seres humanos. Como é que foi ter esse trabalho reconhecido? Você ganhou o prêmio no SIC, né? Foi, na verdade, muito bom e muito inesperado, porque eu não imaginava que eu fosse ganhar. A biomedicina, ela está bem envolvida com a pesquisa. Então, desde o início eu comecei lá, iniciação científica, agora eu vou me formar, já sou formanda. E então, eu apresentei o SIC 4 vezes. Claro, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor, sempre apresentar da melhor forma possível, se preparar para as perguntas da banca. O SIC é um evento, né, que a gente começa a se preparar lá desde maio, com resumo, depois prepara o pôster, se prepara para a apresentação lá em outubro. Então, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor. Mas eu nunca imaginei que o meu trabalho fosse ganhar um reconhecimento tão grande, tanto que na hora que me anunciaram ganhadora lá do prêmio no Salão de Atos, no encerramento, eu levei um susto, derrubei o celular no chão, gritaria. Então foi muito bom. Como eu já terminei, né, estou só esperando a colação de grau, eu vejo que esse prêmio foi como um encerramento, assim, um encerramento com chave de ouro, a cereja do bolo. Então foi fechar essa etapa da melhor maneira possível. E fico muito feliz. Sim, então, meus parabéns pela pesquisa, pelo reconhecimento. Muito, muito obrigada por ter participado. Foi uma honra te ter aqui. Eu que agradeço a oportunidade.